Então, boa tarde a todos. Nós estamos novamente reunidos para mais uma palestra na nossa casa Seara de Jesus. Que essa semana seja vasta de oportunidades e nós vamos dando início então à nossa palestra, agradecendo a Deus por estarmos novamente reunidos. Que a paz se instale na nossa casa, que a paz se instale dentro de nós, para que a gente tenha calma, para que a gente tenha paciência, para que a gente possa sentir as vibrações de Deus que preenchem todo o espaço. Vamos agradecendo então a Deus pela oportunidade desse encontro, dando início à nossa palestra. Graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje, também do livro Opinião Espírita. O livro Opinião Espírita já está chegando ao final dos capítulos. O capítulo que nós vamos falar hoje é o 59, que traz como título No Silêncio da Prece. Semana passada nós falamos da fé em Deus, Foi o capítulo da semana passada. E hoje, em continuação, Porque um tema tem tudo a ver com o outro. O livro ele é rico de informações para nós, que se a gente interiorizar, se nós interiorizarmos os acontecimentos, as experiências trazidas, as ideias trazidas por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, nós nos engrandecemos demais com todo esse conhecimento. Então hoje nós vamos falar sobre o silêncio da prece. Nós então vamos entender o que é a prece, se ela nos ajuda, se ela nos engrandece, se ela nos favorece e qual é o grau que a prece tem nas nossas vidas. Ela traz também como um capítulo de apoio o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, o item 6. Quem quiser depois dar uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo que traz de apoio para esse capítulo que vai falar sobre o silêncio da prece. Então eu trago aqui uma frase que é muito vista na Seara, A gente já viu essa frase aqui na nossa casa. O silêncio é uma prece. Por que será que a gente tem que se manter em silêncio, interiorizar dentro de nós? E que o silêncio é já o início ou já é uma prece, completa. O capítulo traz: em ti, no silêncio da prece mental, sem que tenhas necessidade de ver e perceber, em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Quando você se posta em silêncio, e o silêncio é uma prece, você já está interiorizando um sentimento de agradecimento, de louvor. Nós já estamos fazendo parte da vida que preenche todos os espaços. Eu sei bem que a vida é corrida e que muitas coisas há, que quando a gente abre os olhos, a gente se desconecta de muita coisa, mas a informação trazida aqui é que se você se mantém em silêncio, interiorizando, com a sua prece, o seu silêncio mental, você não tem a necessidade de ver e perceber o que está acontecendo aí no exterior. Você se recolhe e se conecta com Deus. E isso já é uma prece. E ele fala: o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Toda vez que você
se posta em silêncio, meus queridos irmãos, e permite que essa paz faça parte de você, você percebe coisas com os olhos fechados, né? Mas você percebe o coração batendo dentro de você e você passa a perceber uma vida nova, mesmo no silêncio, mesmo de olhos fechados. Jesus, ele nos ensinou a orar, ensinou os discípulos a orarem. E a gente se recorda que há muitas passagens de Jesus se recolhendo, né, para orar a Deus. Eu trouxe essa imagem para trazer aí a figura de Jesus e o recolhimento que ele fazia para se conectar com Deus de uma forma mais fácil. O livro continua falando para nós: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, de porta fechada, ora a teu Pai em secreto. E quando orais, não falais muito, como os gentios, pois cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. Aqui a gente traz uma informação sobre a oração, meus queridos, que não é necessário falar muito, não é necessário você subir num palanque e rezar e falar. O Evangelho nos orienta que às vezes a gente fala demais, mas aquilo que o coração guarda é muito pouco, né? Então que o coração da gente está vazio. O que é necessário então? Que quando nós orarmos, nós usarmos esse momento realmente de conexão com Deus, abrindo o seu coração com sinceridade. E não precisa, quando orar, falar muito, pedir grandes coisas, pedir demais. Antes agradecer por tudo o que nós somos, fazer as suas oferendas, né? Ofertas, os seus pedidos, o seu agradecimento. Nós já vamos falar para que serve a prece e qual é o tipo de pedido ou de coisa, né? Os tipos de pedidos que podem ser feitos na prece. Qual é o objetivo, né? O objeto da prece. Então, quando nós orarmos, a gente realmente estar em silêncio e fazer a oração de coração. A prece, o que é? A prece é uma invocação. Nós invocamos. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Quando a gente faz a prece, a gente se dirige a Deus, né? A gente pede a Deus. Então, a prece é uma invocação, é um pedido. Por ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. São as três coisas que a gente pode fazer numa prece, né? A gente pode pedir alguma coisa, a gente pode agradecer, podemos agradecer por algo que nos aconteceu, por algo que nós conseguimos, conquistamos, e nós podemos louvar a Deus, elevar o pensamento e nos aproximarmos, né? E louvar a Deus, entendendo a grandeza que é Deus na nossa vida. A gente recebeu na palestra passada que Deus é a causa primária de todas as coisas, que Deus é infinitamente bom e justo e ama a todos nós, que Ele é a perfeição infinita. Então nós louvamos a esse ser que nos criou, que concede tudo na nossa vida, e aquilo que muitas vezes nós ainda não alcançamos, nós temos também que agradecer a Deus, compreender tudo isso, usando a prece para conseguir compreender, para conseguir entender e agradecer. Eu trouxe a imagem aí do irmão, né, agradecendo, louvando, pedindo. É um ato de invocação a Deus, que é tudo na nossa vida. Na questão do Livro dos Espíritos, a questão 660, será então
que a prece, ela torna o homem, ela torna a nós seres melhores? Sim, é a resposta, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. A prece tem poder, a prece tem poder. Aquele que ora com fervor, aquele que ora com vontade, acreditando, com fé de que vai conseguir aquele pedido, seja o que for, para ter paciência, para pedir um caminho, para pedir uma luz, para conseguir resolver aquele problema na nossa vida, para conseguir superar aquela dificuldade, para conseguir superar aquele sofrimento que está enfrentando, para conseguir compreender aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Pedir uma luz, pedir um momento de paz e deixa as coisas acontecerem, porque Deus, quando a gente faz a prece, Deus envia os bons espíritos que se aproximam de nós. Quando a gente pensa, meus irmãos, a gente exterioriza, o pensamento é uma matéria. Quando a gente pensa, a gente envolve todo o nosso corpo e essa matéria, ela irradia por todo o ambiente. Por isso que quando a gente faz uma prece, a gente não aproveita só para nós mesmos, a gente aproveita envolvendo nesse sentimento da prece, nesse sentimento de paz, todo o ambiente que nos envolve. A nossa casa, os nossos vizinhos, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que estão próximas a nós. E essa energia irradia para a casa dos nossos vizinhos, tornando a comunidade da qual eu vivo numa comunidade abençoada, numa comunidade que recebe esse influxo da prece, desse sentimento maravilhoso que sai de dentro de mim com fervor, com fé, com força, com coragem, com confiança. Ele também fala que ele nos livra das tentações do mal. A gente sabe que na nossa vida ela está coberta de tentações, que os nossos olhos enxergam aquilo que nós gostamos, aquilo que nós simpatizamos. E aí, pela lei de ação e reação de atração, a gente se aproxima dessas forças, dessas tentações. E a prece também é importante para a gente conseguir, então, confiança e ser mais forte para nós conseguirmos falar não. Quando a gente se vê frente a uma tentação, a algo que a gente sabe que não deve cair, que deve dizer não, se afastar, a prece também ajuda para isso. Se a lei de Deus, meus irmãos, ela está gravada na nossa consciência, se a lei de Deus está gravada na nossa consciência, nós sabemos o que nós não devemos fazer. Muitas vezes a gente precisa ser forte para falar, eu sei que eu não devo fazer aquilo, mas me ajuda a sair. A prece ajuda demais. Questão 660 do Livro dos Espíritos. A prece ajuda demais a nós, a gente fugir, a gente sair, desconectar desse momento. Igualmente, no silêncio da tua prece, aciona vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia. Eu falei, que quando a gente ora, a gente aciona os bons espíritos e a gente nós contagiamos todo o ambiente que nos rodeia. Então, portanto, quando nós oramos, coisas, mecanismos, ferramentas
estão sendo movimentadas a nosso favor e a favor dos outros, transformando tudo num ambiente melhor. A questão 662, também do Livro dos Espíritos, nos traz uma informação importante. Será que é útil eu orar pelo outro? A prece também tem essa finalidade, meus irmãos. Não é só um agradecimento, um louvor ou um pedido. Quando eu oro, é útil eu orar por outra pessoa, pelos outros. O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Nós acabamos de falar, não é? Quando a gente ora, a gente aproxima de nós os espíritos amigos, os espíritos superiores, os espíritos bondosos que vêm nos auxiliar. Então, sim, é útil orar pelo próximo, é muito bom. Em torno de ti, no silêncio da sua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste e dos sapatos que te calçam. Eu estou trazendo aqui informações, meus irmãos, que eu quero que vocês percebam o quanto é importante a prece na nossa vida. Entendam, quando nós oramos, nós movimentamos todo o universo, tanto o nosso universo interno, que é o nosso corpo interno, então tudo aqui dentro se movimenta, tudo aqui se encaixa, se encadeia em uma grande harmonia. De igual forma, o universo também passa a vibrar carregado com o sentimento da minha prece. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Quando a gente ora, a gente atrai, e aí a gente movimenta todo o universo. É o que está sendo falado. O que é necessário, meus queridos irmãos? Pensamento e vontade. O pensamento é tudo. O pensamento é a primeira matéria que todos nós somos capazes de produzir. E ele tem grande importância. Se a gente tem pensamentos bons, a nossa vida vive numa atmosfera de paz. Se a gente faz uma prece com o pensamento positivo, de fervor, como foi trazido aqui nos slides, ele movimenta. Nós nos movimentamos, nós nos encorajamos e as coisas vão acontecendo dia a dia. A gente não pode querer que quando a gente faz uma prece, as coisas aconteçam imediatamente. Elas acontecem. Mas muitas vezes a gente tem que compreender, nós temos que compreender o tempo e as coisas estão sendo movimentadas. Nos slides estão sendo trazidos para nós que quando a gente faz a prece, você movimenta as coisas tanto dentro de você quanto fora. E as modificações na nossa vida, elas acontecem com o tempo. Você vai percebendo que quando você ora, as coisas vão ficando mais calmas, você vai conseguindo entrar numa sintonia tranquila, em paz, e tudo ao seu redor vai ficando mais fácil de resolver, principalmente a sua paz interior. Quando a gente está em paz, as coisas são melhores vistas, a gente consegue enxergar as coisas de uma forma melhor. Não descreias da oração, portanto, por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. Não queiramos nós, quando orarmos, que os resultados sejam imediatos. O firmamento não é impassível porque te parece mudo. Não é porque a gente orou e tudo continua igual, meus irmãos. O mundo continua
agitado ou não, as coisas continuam da forma como estão, que a nossa prece não está tendo efeito. Se acalma, permita ver as coisas ao longo do tempo. O firmamento não é impassível porque te pareça mudo. Não é porque parece que está tudo igual que não está acontecendo. As coisas estão acontecendo, mas muitas vezes elas vão acontecer logo ali, logo mais. No silêncio da tua prece, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras, o hino vibrante do amor puro a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a luz divina, que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino. Aqui resume tudo o que foi falado na palestra de hoje, que quando a gente ora em silêncio, pede com fervor, com confiança de que você vai conseguir, que eu posso orar pelo próximo. Podes expressar até mesmo com mais força, com mais direção do que se eu orasse com 1000 palavras. Quando a gente ora, a gente percebe o hino vibrante do amor puro, que ecoa por todos os lados, que ecoa por dentro de nós, da nossa cabeça até o nosso pé, do nosso corpo inteiro, assimilando no âmago do ser a divina luz. Quando a gente ora, meus irmãos, nós nos conectamos com Deus. A oração é um remédio que nos conecta com o nosso Pai, com a luz divina, te sublimando em todos os anseios e esperança na renovação do seu destino, na renovação de um amanhã melhor, de um dia melhor. A oração, portanto, é um remédio que tem muito poder, mas a gente tem que saber pedir o que pedir. Não peçamos coisas materiais. Deus ouve o que vai de puro dentro do nosso coração. Que a palestra de hoje, meus queridos irmãos, traga ou tenha trazido informações sobre a prece e a importância da prece, que a partir de hoje não tem limite, que a partir de hoje nós possamos orar a Deus e viver nessa comunhão, e não precisa ficar o dia inteiro rezando, porque quando você age, meus queridos irmãos, quando nós agimos para o bem, quando nós atuamos na nossa vida, cuidando de tudo que nos rodeia, da nossa casa, dos nossos familiares, quando a gente trata bem os nossos irmãos, nós já estamos numa prece, nós já estamos agradecendo a Deus por tudo. Então a gente não precisa ficar fechado num quarto o dia inteiro ou nos recolhendo, como foi dito aqui no slide, mas quando você for orar, que seja no silêncio do seu coração, que você, se possível for, se recolha, mas você pode fazer a prece toda vez que você achar necessário e viver nessa comunhão. O Cristo sempre vai nos acompanhar, os bons espíritos sempre vão nos acompanhar, e quando nós oramos, nós os atraímos para o nosso lado. Que vocês encham os sentimentos, os pensamentos de vocês em paz, em amor e em muita luz na casa de vocês e para todos os familiares, para todos os irmãos. Muita paz a todos. Boa noite.